falar um pouquinho para vocês sobre o Google Guava, que é o Google Goiaba, né? Guava, Goiaba, sobre essa parte de utilidades básicas. Então, o Google Guava, na verdade, ele começou com aquele Google Collections, que a gente usa bastante hoje, que é bem útil, e eles começaram a incorporar outras coisas, né? Eles falam que é como se fosse um açúcar para o Java, né? O Java fica mais doce, o Java fica mais... a sintaxe fica melhor de usar. Tem bastante coisa interessante. E a gente usa, por exemplo, aqueles construtores estáticos das collections, uma série de coisas que deixam a linguagem mais legal. E o Google Guava, ele agrega o Google Collections e mais uma série de coisas. A gente vai ver um pedacinho que não é nem 10% de tudo que o Google Guava tem. Tá? Depois a gente fala um pouquinho mais. Basicamente a gente vai falar de algumas técnicas para evitar problemas que a gente tem com null, pré-condições, né? Ordenação, métodos de objeto, que são equals, hashcode, esse tipo de coisa, algumas facilidades que tem, e para lidar também com exceptions. Então no Maven a gente só precisa colocar esse código aí, né, para poder importar a versão 11 já aí do Google Guava. Vamos falar um pouquinho de como lidar com o null. Então o grande problema do null é que a gente geralmente causa uma série de bugs, uma série de problemas. Null pointer exception, todo usuário conhece, né? Já viu alguma vez aparecer na tela dele, e infelizmente, quando a gente não trata isso bem, muitas vezes, porque o null ele pode ser um pouco ambíguo também, né? Por que ele pode ser ambíguo? Por exemplo, quando você faz um map.get passando um key, ele pode retornar null, tanto porque você foi lá e definiu que aquele cara é null, você falou, ó, esse key aqui, o valor dele tem que ser null, como porque não tem nada lá dentro. Entendeu, Osmar? A diferença? Dois casos, só que é o mesmo retorno, você não sabe se foi uma situação ou se foi a outra situação. Então, para resolver isso, eles criaram esse objeto optional, né? Seria opcional, é uma possibilidade, né? Então, por exemplo, estou criando ali um opcional de inteiro, né? Estou dizendo opcional de 5. Aí verifico. Possible, né? Pode ser que tenha alguma coisa lá. É presente? Sim. Então aí qual que é o valor? Né? É o 5. Então você também pode fazer um optional que o resultado dele vai ser null realmente. Então você verifica se está presente, ele vai dizer que não está presente. Então aquela ambiguidade que tinha no exemplo anterior vai acabar, tá? Então aqui tem alguns outros métodos que você pode usar junto com o optional. O absent significa que não tem nada lá. Ok? Então tem alguns também helpers de string que a gente pode usar para tratar esse tipo de caso. Você pode fazer um empty to null. Então se for uma string vazia, ele troca a string vazia pelo null. Is null or empty. A gente acabou criando esse método, né, nas nossas APIs e a gente usa, no caso, já vem agora no Google Guava. E o null to empty também, ao contrário, né? Tem um null que é retornar uma string vazia. E esse first now null aqui é o nosso, ficou errado aqui, o coalesce, o NVL. A gente também criou lá o multi.coalesce, né? É a mesma coisa, você passa vários objetos aqui, não precisa ser só 2, e o primeiro objeto que não for nulo ele te retorna, certo? Então vários métodos aí úteis. As pré-condições, elas facilitam bastante quando a gente quer fazer algum tipo de validação, né? Então aqui, por exemplo, eu posso fazer um check argument, aí eu estou passando aqui alguma coisa que vai retornar um boolean, né? O i, por exemplo, tem que ser maior ou igual a 0. Se não for, ele já retorna aqui uma mensagem, né, observando os parâmetros que eu passar depois. O argumento era x, mas era esperado que fosse um número não negativo. Ele já lança uma exception específica. Então, cada tipo de pré-condição tem ali, ó, check argument, check null, check state, check element index, vai retornar já um tipo correspondente de exception. Então isso é mais, é um syntax sugar, que nem eu falei. Dá para você fazer isso hoje já com os seus ifs, fazendo throw, exception, mas dessa maneira o código fica mais conciso, fica mais fácil de você ler, de você entender. Aqui tem um exemplo, por exemplo, if state for diferente de playable, aí eu quero lançar uma exception dizendo que o estado está ilegal, né? Não deveria ter esse estado, falando não posso tocar o filme porque o status não é playable. Da mesma forma, eu poderia fazer simplesmente isso aqui. Eu deixei aqui a fonte bem grande, né, para ficar fácil de enxergar,
mas imagina que isso aqui seria uma linha de código, enquanto isso aqui seria mais. Né? Fica mais fácil de a gente ler o que está acontecendo aí. Aqui a mesma situação, eu estou fazendo aqui um check not null, né? Se for not null ele já retorna o mesmo valor, senão ele já dá uma exception dizendo que o cara não poderia ser nulo, certo? Então o código também fica menor, fica mais fácil de a gente ler. Falando um pouco agora de ordenação, também é uma coisa que no dia a dia a gente precisa trabalhar bastante, especialmente para ordenar collections, para ordenar arrays, né? Então ele também tem essa sintaxe. Você pode falar, eu quero criar uma ordenação utilizando o comparator tal, agora eu quero reverter, e agora eu quero verificar se essa lista está ordenada de acordo com esse comparator que eu acabei de criar. Então eu posso passar um comparator, eu tenho vários métodos que podem ir modificando o comportamento desse comparator, né? Que na verdade o que ele vai fazendo é aquele pattern decorator que o Robson demonstrou. Quando eu faço isso aqui, ele retorna na verdade como se fosse um outro comparator que vai decorar esse comparator aqui. Então, tem vários métodos aqui também que a gente pode usar, pode forçar uma ordenação natural, né, utilizando string, arbitrária, posso reverter, posso dizer que eu quero que apareçam os nulls no início. Como é que eu vou lidar com a ordenação de valores null? Porque, por exemplo, lists, eu posso ter vários valores null dentro dela, né, diferente de um set que só vai ter um. Conforme eu vou incluindo valores null, ele vai acumulando aqueles valores ao longo da lista. Eu quero que exiba esses null todos no início, quero que exiba todos no final, então basta uma chamada de método, já vai incluir o decorator necessário para agregar esse comportamento. Eu também posso fazer um comparator composto, vou incluindo um comparator em cima do outro. Primeiro eu quero que ordene dessa forma, depois pego o resultado e passo esse outro comparator para fazer, como por exemplo quando a gente faz um ordena por descrição, depois por código, depois por... certo? Então tem alguns helpers aqui também, né, de max, de min, a gente pode passar os iterators, né? Eu posso usar o min, passar vários valores, ele me retorna o menor desses valores. Eu posso fazer uma cópia ordenada, verificar se está ordenado, no exemplo anterior. Posso pedir o maior valor, raise off, passando um iterable, que pode ser qualquer tipo de collection, né, e já passar qual que é a posição que eu quero dentro desses maiores. Da mesma maneira tem os métodos inversos aqui do lado, né, list of, is strictly ordered, por aí vai. Falar um pouquinho dos métodos de objeto, a gente tem esse objects.equal, que vai evitar no pointer exception, basicamente só para isso. É um problema que a gente tem, né? Você vai receber, por exemplo, um objeto que você quer verificar se é igual a outro, você sempre tem que verificar primeiro se ele é diferente de null, para não correr o risco de dar um null pointer, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, lá o comparator mesmo, né? Você tem que verificar, esse cara é maior que esse para retornar a ordem. Primeiro você tem que ver se ele é null ou não. Daí tem um if toda vez para verificar, o A é null? Não, então compara se o A é igual a esse. Dessa forma, ó, você não precisa checar se é null ou não, porque já vai tratar para você. Tá? ToString, às vezes você quer fazer lá um método ToString para quando é um command shift no Eclipse, se ele for mostrar, já vir uma maneira de você identificar qual é aquele objeto, ou quando você for imprimir na própria view, ele já mostrar uma apresentação daquele objeto, para você poder identificar o que é, ao invés de imprimir aquele endereço de memória padrão. Então você tem que ficar montando a sua string. Esse cara aqui ele já te ajuda a montar um ToString legal. Você passa aqui qual que é o nome do objeto, depois você vai acrescentando atributos. No final chama um ToString e ele retorna dessa maneira aqui. O nome da classe e os atributos todos que você foi passando. Aqui tem um exemplo de como fazer isso, né? Então como que ele retornaria. Ó. Customer, name Bob, ID 1. Comparator, a gente tinha falado daquele comparator composto, né? Você pode criar esse comparison chain, que seria uma corrente de comparators, e aí você vai determinando quais são os fields que você quer usar para fazer esse comparator, que na realidade esse comparator a gente usa geralmente para fazer uma ordenação natural, por exemplo, né?
Então eu vou passando aqui, ó. Primeiro eu quero que faça a ordenação comparando, né? Sempre que eu faço uma comparação, eu comparo o quê? Dois objetos. E aí quando eu retorno um valor positivo, o que ele faz? Ninguém? Pegou? Coloca ele antes quando é positivo, coloca antes do... Quando eu retorno positivo é depois, quando eu retorno negativo é antes, quando eu retorno zero é igualzinho, então tanto faz. Então ele vai fazer isso para você, ó. Tá? De novo, não precisa ficar verificando se é null ou não. Diz, compara com that, né? Compara esse com aquele, compara esse com aquele, né? Compara um string desse com um string daquele. Então quer dizer, o código que antes ficaria assim, cheio de if, diferente de null, if diferente de zero e o caramba, agora fica assim, tá bem mais interessante. E eu ainda falo para ele que eu quero que coloque os objetos que forem null no final. Tá? Então fica bem simples de fazer um comparator, que antes ia ser um código bem chato de ler e de escrever. Aqui tem um exemplo da diferença de você comparar a identity com comparar se o objeto é igual ou não, né? Então quando você está criando métodos equal, isso pode ser bem interessante também. Aqui o join, vocês já devem conhecer, quando você quer concatenar vários strings e quer colocar, por exemplo, um pipe entre eles, quer colocar um dois pontos entre eles, uma vírgula, fazer um arquivo CSV, a gente usa isso aqui bastante quando vai fazer exportação, importação de arquivos, né? É um método que ajuda bastante. E esse cara aqui, que é o function, ele permite que você crie como se fosse, né, armazenar uma função num objeto, né? Ficar parecido com o que a gente usa no JavaScript, por exemplo. Então eu crio aqui um objeto function que sempre vai ter um método apply que retorna um boolean. E aqui eu posso fazer qualquer tipo de operação. E aí eu posso usar a referência para essa function e chamar ela várias vezes passando argumentos diferentes e receber o resultado disso. Então muitas vezes é interessante quando você quer fazer algum tipo de validação que você vai reutilizar em diversos lugares, né? Você pode criar um cara desse function e aí você só faz uma chamada passando um argumento diferente que utiliza o mesmo objeto para fazer isso depois. E esse objeto ele é aceito também em várias outras coisas da API do Guava, do Google Collections. E finalmente, falando um pouquinho do tratamento de exceptions, né? Então, da mesma maneira, isso vai te eliminar uma série de ifs, né? Você já pode fazer isso hoje, mas isso aqui deixa o código mais legal. Então eu já verifico aqui, eu estou fazendo um try, some method that could throw anything, algum método que pode lançar qualquer tipo de exception, né? Aí aqui, I know what to do with this exception. Eu sei o que fazer com essa exception, então eu faço um cat específico para ela. E aí eu faço um handle, quer dizer, vou gerenciar, vou manipular aquilo, né? Se não, que são exceptions que eu não sei o que fazer, aí eu posso dizer aqui, ó, throws, ponto, propagate if instance of, ou seja, propaga, né? Como se fosse fazer um outro throws dela. Se for uma instância de IO exception. A mesma coisa se for uma instância de SQL exception, né? Se não, faz um throw de throws.propagate da exception que veio. Então isso ajuda bastante no tratamento de exceptions, principalmente para quem não está usando Java 7 ainda. Além disso, você tem métodos para te ajudar a pegar qual que foi a causa raiz, qual foi a primeira causa da exception. Deu uma exception lá no JDBC, aí o Hibernate fez um decorator nela, lançou, aí pegou pela sua API de DAO, fez outro decorator, lançou. Você quer saber o que ocorreu lá no começo, né? Tem que ficar fazendo um get close, verifica se o close dele não é null, aí vai e pega no outro. Então você já faz um get root close, ele já faz esse while para você e te retorna de cara, te economiza bastante código também. Tá? Outros métodos que te ajudam a pegar, por exemplo, o stack trace como uma string, para você não ter que ficar acumulando o stack na mão. Propagate ele vai fazer exatamente o throw, só que você não precisa usar essa sintaxe, você já passa, né? Só propaga se for uma instância dessa aqui. Tá? Eu ia falar, poderia colocar o outro também, né? Mas aí eu ia jogar essa. Se for uma instância dessa, ele faz um throw e já cai fora. Se não, ele continua. Né? Então você poderia fazer o tratamento de várias coisas diferentes. No Java 7 você já pode fazer um cat e passar por vírgula vários tipos. E aí fazer um tratamento igual para todos aqueles tipos, né? No Java 6 para trás não dava para fazer isso, você pode utilizar esse cara que vai te ajudar bastante. Bom, então é isso aí, pessoal. Obrigado.